Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa próxima videoaula e hoje iremos passar para o último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere, ou seja, o sujeito inexistente não tem um ser, uma pessoa que realize aquilo, certo? Importante, nas orações sem sujeito, o verbo é impessoal. Então, por isso, pessoal, que neste caso há regras mais complexas que o determinam. Vamos aprender a primeira forma de identificar um sujeito, um caso de sujeito inexistente. Certinho? Vamos lá para essa primeira forma. Verbo haver no sentido de fera. O que é isso? Quando o verbo haver tiver no sentido de fazer, existir, realizar ou acontecer, será caso de sujeito inexistente. Certo? Vamos lá para os exemplos. Exemplos. Houve várias aprovações. O verbo haver é impessoal. Ele não tem sujeito. O verbo haver, nesse caso, está no sentido de acontecer. Lembra lá do verbo haver no sentido de fera? Está no sentido de acontecer. Eu poderia dizer assim: aconteceram várias aprovações. Viu como que ficou legal a frase? Não deu certinho? Não perdeu sentido. Então, o verbo haver, nessa frase, houve várias aprovações, está no sentido de acontecer. O verbo haver impessoal, que tanto que eu não posso dizer houveram várias aprovações. Como ele é impessoal, ele não muda para o plural. Ele continua na terceira pessoa do singular. O verbo continua no singular, ok? Cuidado, tá bom? Porque pode aparecer uma pegadinha e aparecer assim: houveram várias aprovações. Não pode ser assim, tem que ser houve várias aprovações. Certo? Nessa oração é um caso de sujeito inexistente e no sentido de acontecer. Uma dica, pessoal, é que nós devemos começar a analisar na oração pelo verbo, pois é ele quem me dá a resposta, se é ou se não é inexistente, certo? Anote todas essas dicas, porque elas são muito importantes, elas vão te ajudar, como aquela dica no sentido de fera. O verbo haver no sentido de fera, ela é muito legal. Por isso, pessoal, houve várias aprovações. Está é um tipo de sujeito inexistente, é um caso de sujeito inexistente, certo? Outro exemplo: há muitas coisas interessantes. O verbo haver nesta frase está no sentido de existir. Tanto como eu poderia substituir para ver se dá certo. Vamos lá? Existem muitas coisas interessantes. Perceba que quando fazemos o teste, a frase não perde seu sentido. Por isso, quando estiver no sentido de fera, no sentido de fazer, existir, realizar ou acontecer, será sujeito inexistente. Ok? Gostou aí dessa dica? Vamos passar para um outro exemplo. Deve haver sempre o respeito. O verbo haver está no sentido de existir. Ele é impessoal e influencia o verbo dever, que está ao seu lado. Ou seja, os dois verbos são impessoais. Tanto haver, tanto dever são impessoais, por isso não vão para o plural. Cuidado, viu? Porque como há dois verbos, eu não posso dizer assim: devem haver. Está errado. Todos os dois são impessoais e continuam no singular. O verbo haver influencia, ele passa a impessoalidade para o verbo dever. Então, deve ficar assim: deve haver sempre o respeito. Ok? Não muda para o plural.
certinho? Vamos então passar para a segunda forma de sabermos se é sujeito inexistente. Vamos lá? Essa segunda forma é quando tem fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são, no caso, oração sem sujeito, como os verbos chover, relampejar, ventar, trovejar, anoitecer, entardecer, amanhecer e vários outros. Todos esses verbos são verbos impessoais. Exemplo, chove aqui. Verbo chover, caso de oração sem sujeito. Mas por que fenômenos naturais são casos de oração sem sujeito? É simples a sua pergunta. Eu não posso dizer que uma pessoa chove, então oração sem sujeito. Certo? Anoitecia silenciosamente, oração sem sujeito. A não ser que seja no sentido figurado, aí sim terá um sujeito. Por exemplo, a chuva chove. Quando eu falo a chuva chove, quem é que chove? A chuva. Sujeito simples, sentido figurado. Se chove, é a chuva. Mas, quando eu também digo assim, chove granizo, logo vem a pergunta, o que é que chove? Granizo. Aí terá um sujeito simples, certo? Mas para ser fenômenos da natureza, tem que ser apenas o verbo, como ventar, trovejar, anoitecer, ok? Agora, pessoal, iremos passar, por fim, para a terceira forma de saber se é sujeito inexistente. A terceira forma são com os verbos fazer, ser ou estar. Se esses verbos indicarem tempo ou distância, é um caso de oração sem sujeito. Exemplo, são 9 horas. Indica tempo, certo? Oração sem sujeito, verbo ser indicando tempo. Hoje são 16 de fevereiro. Exemplo de oração sem sujeito, certo? Outro exemplo, faz 15 dias. É errado eu dizer fazem 15 dias. O certo é faz 15 dias. Cuidado, tá bom? Agora, pessoal, vem uma pegadinha que pode cair. Faz meses que não vou ao shopping. Primeiro, pessoal, devemos analisar a frase. Essa frase tem duas orações, porque tem dois verbos, fazer e ir. Nessa frase temos duas orações. Na primeira oração, faz meses, oração sem sujeito. Na segunda oração, que não vou ao shopping. Quem é que não vai ao shopping? Eu. Sujeito oculto, no caso, reto, eu. Ou seja, temos dois tipos de sujeito. Por isso devemos analisar essa frase de forma separada. Aí vai depender da pergunta da prova. Se pedir assim, analisa a primeira oração, analisa a segunda oração e classifiquem os sujeitos. Aí sim, ok? Tome cuidado. Certinho, pessoal? Vamos relembrar então o que foi passado aqui em sujeito inexistente. Vamos lembrar? Sujeito inexistente é quando não existe um ser, uma pessoa que vai realizar aquela ação. Não tem, certo? Então, o sujeito inexistente ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. Não existe quem, um ser que vai fazer aquilo. Você consegue imaginar uma pessoa chovendo? Não existe isso. Então, por isso que será sujeito inexistente. Ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. A primeira forma de sabermos é quando o verbo haver está no sentido de fera, no sentido de fazer, existir, realizar ou acontecer. Essa é uma dica maravilhosa que vai te ajudar. Não esqueça dela, tá bom? Houve várias aprovações. Verbo haver é impessoal, não tem sujeito e está no sentido de acontecer. Certinho? Tanto é que eu não posso, pessoal, mudar para o plural. Houveram várias aprovações. Ele é impessoal e continua no singular. Houve várias aprovações, certo? A segunda forma é quando
tem fenômenos naturais. Chove aqui, é um caso de oração sem sujeito. Anoitecia silenciosamente, é um caso de oração sem sujeito. E a terceira forma é quando tem os verbos fazer, ser ou estar, indicando tempo ou distância. São 9 horas. Então, oração sem sujeito. Hoje são 16 de fevereiro. Oração sem sujeito. Certo? Faz 15 dias. Oração sem sujeito. E cuidado, não posso passar para o plural. Fazem 15 dias. É errado, certo? É faz 15 dias. Certinho, pessoal? E tome cuidado, pessoal. Analise pelos verbos. Se tiver mais de dois, como eu dei na frase, faz meses que não vou ao shopping. Cuidado, analise separadamente. Vai depender da pergunta da prova. Faz meses que não vou ao shopping. Faz meses. Primeira oração, oração sem sujeito. Que não vou ao shopping. Sujeito oculto do caso pessoal reto, eu. Então temos dois tipos de sujeito. Oração sem sujeito e sujeito desinicial, sujeito oculto. Então você deve analisar de forma separada. Certinho, pessoal? Então vamos relembrar tudo de todos os sujeitos que então falamos. Sujeito simples, um núcleo do sujeito. Sujeito composto, dois ou mais núcleos no sujeito. Sujeito oculto, descobre-se pela desinência do verbo. E sujeito indeterminado, não conseguimos determinar o sujeito. E temos três formas de indeterminar: terceira pessoa do plural, sem o sujeito ter sido mencionado antes; terceira pessoa do singular, com a partícula se e o verbo de ligação, transitivo indireto ou intransitivo; e no infinitivo impessoal. E sujeito inexistente, não existe o sujeito para que realize a ação. Três formas: verbo haver no sentido de fera, fenômenos da natureza, e verbos ser, estar ou fazer, indicando tempo ou distância. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Se inscrevam no canal e compartilhem o pequeno instrutor. Obrigado e não esqueçam de lembrar das dicas que eu dei aqui nessa videoaula. São muito importantes. Ok? Tchau, tchau.